Eu comecei o dia mostrando a imagem do tronco, que eu vou pedir agora para o Fernando botar, sem o áudio original lá do vídeo, para eu poder narrar com mais facilidade. Mas é aquela história do rapaz que caiu de um aeroplano com outras pessoas no meio do oceano, todo mundo morreu, ele foi o único que conseguiu escapar, a 25, 30 quilômetros da costa, uma correnteza enorme levando, ele estava lá horas e horas e horas já morrendo, não aguentava mais, não sabia o que fazer, não tinha onde se agarrar, quando deparou-se com esse tronco. E esse tronco foi o que o salvou, porque agarrado ao tronco, ele conseguiu ficar horas mais e não morrer de desidratação, engolindo água salgada, não morrer de cansaço. Por outro lado, chegou um certo momento em que o tronco que o salvara durante horas passou a ser o grande impedimento para o salvamento dele. Quando? Quando eles chegaram num ponto em que ele conseguia divisar terra firme. Só que o tronco era leve demais e toda a corrente que batia afastava o tronco para alto mar. De modo que o tronco que o trouxera de alto mar até aquele lugar, agora não permitia que ele chegasse jamais à terra firme. E ele tinha diante de si essa decisão: ou eu seguro gratamente a tábua de salvação que me trouxe até aqui, ou eu a solto, agradecendo a Deus por ter me deparado com uma tábua de salvação, mas sabendo que ela é só uma tábua de salvação. Ela não é a salvação é botar o pé em terra firme. Ela é só uma mídia, ela é só um veículo. Agora, há muita gente que fica tão grata à tábua de salvação. Ah, meu Deus, naquele tempo eu estava tão mal, se não tivesse sido aquela ajuda que eu recebi, eu estaria hoje perdido, ou perdida, ou destruído. E agora você constata que aquilo já não te serve, já não te ajuda, te afasta do objetivo do crescimento, mas como um dia foi útil, você não consegue largar. Parece que você está sendo ingrato para com a vida. E fica agarrado à tábua de salvação, olhando o salvamento, olhando o chão límpido e seguro da verdade, mas agarrado numa gratidão sagrada à tábua de salvação, sem a coragem de deixá-la, ou relutantemente deixando e voltando, porque é como se você estivesse negando de maneira ingrata aquilo que um dia, uma hora foi útil a você, mas agora está atrasando a sua vida. Isso dito, eu quero que você guarde com toda clareza e foco essa ideia na sua mente. Porque eu vou levar você comigo até a Grécia, a cidade de Filipos, onde você vai ouvir uma mensagem de 30 minutos, prestando atenção no seguinte fato: vai chegar um momento, lá no final da mensagem, quase ali nos últimos 20% dela, em que a ênfase vai convergir para um fato, para uma ideia única. A ideia é a seguinte: existem horas em que tábuas de salvação, pessoas de salvamento, ajudas de consolação, serviços que nos foram prestados e que nos foram absolutamente fundamentais num determinado momento da vida, decorrido certo tempo, ou porque mudamos nós, ou porque mudou a pessoa, ou porque mudamos nós e mudaram as circunstâncias, mas porque houve dinâmicas introduzidas na vida, aquilo que antes me fora tão importante, agora eu preciso ter a coragem de deixar. Preciso ter a coragem de deixar. De modo que eu quero que você preste atenção nas perguntas que estão passando aí, enquanto você me assiste pregando lá em Filipos. Porventura há coisas na sua vida que lhe salvaram, mas que hoje lhe afastam
questão do seu objetivo, da plenitude da vontade de Deus para você. Você está preso atavicamente à sua tábua de salvação, aquilo que um dia foi útil, mas hoje está afastando você do que é o porto seguro da sua vida. Mas você não tem coragem de dizer: foi útil, mas se eu ficar aqui preso, aquilo que me foi útil vai me destruir, não está me fazendo bem. E eu preciso ter a coragem de partir. Como Abraão, que disse: olha, Ló, escolhe para onde tu quiseres ir e vai, porque eu irei na outra direção, porque neste momento da vida, permanecermos juntos vai nos fazer mal. Ou como Deus disse a Abraão em relação a Agar, teve um tempo em que Deus mesmo disse: vai, resgata Agar, traze Agar, o anjo do Senhor a trouxe. Mas chega uma hora em que o Senhor diz: deixa ela ir, e não vais mais resgatá-la, porque senão será mal, não vai fazer bem. Existem pessoas que passam pelas nossas vidas de maneira absolutamente graciosa, mas pela graça de Deus elas também precisam sair das nossas vidas. Essa é uma dificuldade enorme. É entender que há pessoas que pela graça de Deus precisam passar pela nossa vida. E pela mesma graça de Deus precisam sair das nossas vidas. Porque a permanência de certas pessoas na nossa vida, ainda que tenham sido trazidas pela graça, mas permanecendo depois do prazo, começam a ser atrasos de existência para nós e para eles. Nós não somos chifópagos de ninguém caminhando pela terra. A nossa única chifopagia tem que ser com a vontade de Deus, a qual tenhamos que estar apegados. Com relação a todos os demais seres humanos, coisas e circunstâncias, a gente celebra, recebe, agradece tudo que de bom nos chegue como graça, mas também tem que ter a coragem de não idolatrar a tábua de salvação. Tem que ter a coragem de saber quando é a hora de deixar ir, quando é a hora de separar, quando é a hora de partir, quando é a hora de dizer: a continuar assim não será bom, o que foi bom um dia me será mal hoje. É pensando nisso que eu quero que você assista agora. Levo você até Filipos. Venha comigo. Capítulo 16, a gente vê o fato de que Paulo e Barnabé se desentendem, há uma desavença tal entre eles, por causa de João Marcos, conforme eu mencionei há pouco ali embaixo. E Barnabé pega seu primo João Marcos, vai para Chipre, e Paulo, escolhendo a Silas, volta aos lugares aonde, teoricamente, ninguém com bom senso, depois de ter sido preso, fustigado, apedrejado até a morte, gostaria de voltar, mas é o caminho que Paulo quer fazer, para ver como os irmãos passavam e para fortalecer-lhes a fé. Enquanto isso, Barnabé e João Marcos viajam para Chipre, e num certo sentido Barnabé desaparece da história naquela escolha que ele fez de ir com João Marcos para Chipre. E Paulo decidiu ir pelo caminho que ninguém deveria ir. O caminho onde eles já tinham conhecido as hostilidades demasiadas, que foi o que eles experimentaram. E ele vai, confirma aqueles irmãos naqueles lugares, ele já chega com mais discrição. Àquela altura ele já era uma figura pública naqueles lugares, portanto,
Ele passa com discrição muito maior, indo apenas nas casas dos irmãos e fortalecendo-lhes a fé. Quando eles saem dali, a narrativa do capítulo 15, a gente entra no capítulo 16, a gente vê que ele chega numa cidade chamada Derbe, Listra, e ele encontra uma pessoa, um rapaz chamado Timóteo, de mãe judia e de pai grego, e que tinha sido criado desde a infância aprendendo as escrituras, como Paulo mesmo vai dizer posteriormente na carta que ele destina a Timóteo. E esse Timóteo, que era uma pessoa tímida, uma dificuldade muito grande de se impor, de se expressar, de afirmar suas posições, estranhamente, pelo caráter todavia que tinha, Paulo escolhe, não por causa do seu carisma, mas por causa do seu caráter, e diz: vem comigo. E Timóteo vai. Sai Barnabé, sai João Marcos, entra Timóteo. E sutilmente, a gente não vê em momento algum a menção da chegada de Lucas, que era um médico e que fora educado na cultura grega, mas que tinha todo o background do conhecimento do judaísmo e das escrituras do Velho Testamento. Em momento algum se diz, assim como se diz encontrou um jovem chamado Timóteo, não se diz encontrou um homem chamado Lucas. A gente só percebe que esse Lucas foi encontrado pela mudança verbal, pelas descrições do texto, que até então, Lucas, que escreveu Atos, até esse momento aqui no capítulo 16, ele está usando descrições distantes, dizendo: e saíram, e foram, e viajaram, e ocorreu isto e aquilo. A gente percebe a entrada dele na história com as mudanças que a gente vai vendo na leitura do texto, quando você começa a ver dali em diante, verso 10, assim que teve a visão, procuramos partir. Logo adiante você vai vendo todas as inclusões, aqui em Filipos, verso 13, onde ele diz: e assentando-nos, falamos às mulheres. É o narrador do livro, pela primeira vez presente na história. Antes, ele foi um coletor de informações. Daqui para frente, ele é testemunha ocular do que ele mesmo vira. O que eu queria dizer para vocês, sem me estender como já fiz em outras ocasiões, e sem também nenhum afã de natureza histórica, arqueológica, mas apenas do ponto de vista da existencialidade das nossas percepções, é algo que a gente podia falar em Nova Iguaçu, tanto quanto em Filipos, e que é basicamente o seguinte: há pessoas, gente, que precisam sair das nossas vidas. E há pessoas que precisam dramaticamente entrar nas nossas vidas. Raramente a gente discerne quais são as que precisam sair. Quase nunca a gente sabe quais são aquelas que devem entrar e entrarão. O que acontece aqui muda a história, de certa forma, de Paulo, e por conseguinte muda as nossas histórias. Se Paulo tivesse dado atenção a Barnabé e seguido com ele, provavelmente eles tivessem se perdido em Chipre, e sabe lá qual o caminho histórico que eles viriam a fazer. Como aconteceu com Barnabé, que não era um homem pouco significativo. Ele era tão significativo aqui na história de Atos, que durante um bom tempo, do capítulo 13, quando eles saíram de Antioquia da Síria para frente, a figura principal não era Paulo ainda, era Barnabé. E foram os apóstolos Barnabé e Paulo. É devagar que Paulo vai crescendo no processo pela ardência, pelo impacto da conversão, pela fluência no falar,
pelo carisma no se expressar e pela manifestação de dons espirituais que acompanhavam a fala tão fortemente persuasiva dele, que é algo que Lucas não poupa, é a palavra persuadir relacionada a Paulo. São palavras que Lucas usa muito, e Paulo persuadia, e Paulo arrazoava com eles, como eu disse em Éfeso. Era uma junção de uma pregação que explorava o elemento de toda a lógica das construções até onde ela era possível e passível de ser levada. Chega uma hora que ela se esgota, Deus é mistério e a graça de Deus é indescritível e não há comunicabilidade suficiente para se expressar o que da parte de Deus vem. Por isso é que, escrevendo aos Efésios, Paulo diz: eu peço e eu oro para que vocês alcancem a altura, a profundidade, a largura e o comprimento, e assim vocês provem, conheçam. Alguém pode ter toda a cultura do mundo sobre todas as coisas passíveis de serem conhecidas sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a história da fé, e não carregar nenhuma prova disso no coração, porque ela só se dá quando a gente encontra essa pessoa. Jesus não é um conceito, Jesus não é uma sistematização doutrinária. Se o fosse, eu não queria absolutamente nada com ele. Ele é uma experiência viva de alguém que é vivo, é Deus vivo, e uma experiência que só se consuma em nós pela via do amor. Qualquer outra coisa sem amor não realiza o bem do Evangelho na nossa vida. E eu estou dizendo isso porque ele diz: eu quero que vocês provem isso tudo e conheçam o amor de Cristo que excede, que transcende a todo entendimento, mostrando para nós que existe essa dimensão que se instala na gente como algo tão factualmente, existencialmente inegável e ao mesmo tempo para o qual faltam códigos de comunicabilidade, a menos que o outro experimente. De modo que o que eu posso transferir a alguém tem seu limite. E há uma outra dimensão que, se o próprio indivíduo não se abrir para ela, não a desejar, não a quiser, não a buscar, ou sendo invadido por ela, não a acolher, nada de fato acontecerá na vida dele. Agora, quando acontece, acontece no nível de certa possibilidade de ser contada, de ser expressa, de ser narrada, de ser comunicável, mas num outro nível acontece numa dimensão tão particularizada, tão existencial, que é impossível de ser comunicada. Ou você conhece ou você não conhece. E não é a intelecção nem a cultura que no fim vão realizar esse milagre na vida de ninguém. E pobre daquele que pensar que porque conheceu alguma coisa ou foi educado em muitas coisas, conheceu algo do Evangelho, porque o Evangelho só se manifesta como conhecimento quando gera em nós esse amor, paixão, fé transformador no coração. Bom, Paulo chega a essa região que nós vemos aqui no capítulo 16, encontra Timóteo, e em Trode, nós falamos bastante sobre o fato de que eles estavam na região frígio-gálata, onde nós atravessamos e estamos atravessando essa cordilheira enorme. E diz aqui o verso 6 do capítulo 16: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, que é uma coisa interessante, a gente fica com essa impressão de que o Espírito Santo quer que a gente pregue o Evangelho em todo lugar, o tempo todo. Mas há ocasiões em que o Evangelho precisa ser guardado para outras ocasiões. São essas sabedorias que a religião nunca teve nem terá. E só quem anda na sensibilidade do Espírito adquire.
E aqui explicitamente se diz que foi o Espírito Santo que os impediu de pregarem naquela região da Ásia. Eles defrontaram Mísia e tentavam ir para uma cidade chamada Bitínia. A primeira alusão no Novo Testamento que a gente tem a Bitínia está lá em Atos, no capítulo 2, no Pentecostes, quando se diz que havia gente de Bitínia, entre aquelas 17 nações presentes no dia de Pentecostes, havia pessoas de Bitínia. Depois a gente ouve falar de Bitínia aqui, depois a gente lê em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 2, Pedro saudando os irmãos de Bitínia, significando dizer que Pedro chegou a Bitínia e levou o evangelho lá. Mas Paulo está sendo poupado de desvios de rota. O primeiro desvio foi aquele de poder ter ido com Barnabé para Chipre. E não foi. E Barnabé sumiu da história em Chipre. O outro desvio é esse. Ele queria ir para algumas regiões da Ásia em que o Espírito Santo o impediu. E aí dá essa vontade nele de ir até a Bitínia, mas outra vez se diz, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O texto diz, e tendo encontrado Mísia, desceram a Trode, aonde nós estivemos. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé, a gente está na Macedônia, e lhe rogava dizendo, passa para Macedônia e ajuda-nos. Ele viu o cara vestido de macedônio, com roupa de macedônio, dizendo, vem daí para cá, para Macedônia. Ele não tinha ido para Chipre, ele quis ir pregar mais profundamente na Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Ele quis ir especificamente para Bitínia, mas diz, o Espírito de Jesus não permitiu. E naquela noite ele tem uma visão de uma figura macedônia, dizendo, vem para cá. E diz o texto, à noite sobreveio a visão. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Olha que o procuramos é a primeira vez na narrativa em que o autor se inclui, é aqui. Até então ele teria dito, procuraram ir. Foram. É um homem que chega sem anúncio, esse Lucas. Chega sem menção. Chega sem que ninguém diga. E ali encontraram um médico chamado Lucas. A gente só fica sabendo se tiver o cuidado de ver a sutileza dos tempos, das inclusões, dos plurais descritivos. Do contrário, você nem sabe que foi aqui. São essas pessoas que às vezes chegam com uma descrição extraordinária e mudam a nossa vida para sempre. Eu queria deixar com vocês uma pergunta antes de prosseguir. Você já prestou atenção no seu colecionismo relacional? Você é um acumulador relacional que se sente como quem foi amputado quando alguém vai? Ou não tem a coragem, às vezes, de dizer para alguém tão importante como o Barnabé, olha, desculpa, mas a minha consciência me manda ir por aqui. Você pode seguir o seu caminho, com quem você quiser. A minha consciência tem um caminho. A segunda coisa é perceber quais são as presenças, às vezes totalmente sutis, pouco gritantes, pouco carismáticas, mas que, em chegando na vida da gente, alteram-na para o bem e para sempre. Como é o caso desse Lucas, que chega sem anúncio e sem ele a gente não teria o livro de Atos dos Apóstolos. Sem ele a gente não teria o Evangelho de Lucas, que do ponto de vista das revelações da humanidade de Jesus, é o mais completo de todos, de uma beleza extraordinária, carrega a humanidade grega dentro do Evangelho dele. Sem esse Lucas, nós não teríamos muitas das coisas, ou quase todas as coisas que aqui estão registradas sobre Paulo, e mais do que isso, se ele tivesse ido para Chipre,
só Deus sabe o que teria acontecido. Para Bitínia, poderia ter sido um enterro. Porque são coisas que a gente não presta atenção, mas determinadas escolhas que a gente faz mudam a existência da gente para sempre, para o bem ou para o mal. Podem tirar a gente do cerne de um caminho que potencializa a vida da gente para outros na história, ou podem colocar a gente num lugar de sepultamento de dons, de possibilidades, de relacionalidades, de modo que ter atenção em relação a quem tem que ir e em relação a quem chegou e ao discernimento a respeito da saúde que ambas as coisas carregam em si, a coragem de dizer não dá mais para prosseguir é fundamental. Tanto quanto a sabedoria de dizer vamos acolher, admitir. Às vezes você está acolhendo na descrição de quem chega absolutamente sutil, uma sutileza que só é sutil para outros, mas que para a sua vida vai ser uma adição de um potencial sem o qual você não seria quem você poderia se expressar. E eu não me refiro apenas na história, mas do ponto de vista até do que seja valor agregado para a vida e para o coração. Se Lucas não tivesse chegado, não teria o Evangelho, não teríamos Atos. E Paulo, se tivesse insistido, daquele tipo, não, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Portanto, tem gente da Bitínia para a Bitínia que eu vou, com aquelas definições missionárias que abrem assim o mapa, sabe esses mapas? Janela 1040, é para cá que temos que ir, sem perguntas, sem sensibilidades, sem verificação de quais são as oportunidades reais. E aqui é tão claro quando se diz o Espírito Santo não deixou. 2 vezes. Pedro foi, e foi bom que Pedro tivesse ido. Paulo talvez tivesse sepultado lá. Agora, porque ele não foi para Bitínia, ele encontrou a Lucas. Porque encontrou a Lucas, a gente sabe tudo que a gente sabe. Nós não estaríamos visitando esses lugares com a consciência mínima que a gente tem sem Lucas. Nós não teríamos a riqueza humana do Evangelho de Lucas sem Lucas. E nós não teríamos a sequência disso tudo. Tudo que a gente lê aqui, ó, é porque Paulo não foi para Chipre, nem foi para Bitínia. Foi porque ele teve a coragem de deixar um cara tão importante como Barnabé ir, e teve a coragem de acolher um cara tão sem expressão aparente como Lucas, é que a história inteira muda. Frequentemente a gente faz as escolhas das aparências. Quem é que do meu lado é Júpiter? Como foi assim que chamaram ao nosso amigo Barnabé, pregando lá em Derbe, Icônio, Listra. Júpiter e Paulo Mercúrio, por já ser o principal portador da palavra. De Júpiter eu não largo. Não, deixa Júpiter fazer o caminho dele. E às vezes é um meteoro simples que vem passando por aí sem nenhuma grandeza planetária, que vai fazer toda a diferença na história da existência da gente. Olha só, tivesse ele ido para Bitínia, nós não teríamos, por exemplo, o que nós visitamos hoje aqui em Filipos. Nem teríamos a carta aos Filipenses. Vocês já imaginaram o que seria a gente estar aqui conversando sem a consciência da carta aos Filipenses? Se bem que para muita gente aqui não faz a menor diferença, porque nunca leram, nunca estudaram, e ali na televisão pior ainda. Mas para mim, a diferença é total, e para quem quer que tenha tido essa experiência, a diferença é radical. Porque ele não foi para Bitínia, ele veio para Filipos. A gente tem a história de Filipos, a gente tem a conversão de Lídia, a gente tem o carcereiro, a gente tem uma igreja que nasce aqui, a gente tem uma carta magnífica que mudou a vida de milhões de pessoas na história humana. Mas ainda, porque ele não foi para Bitínia,
Ele foi para Tessalônica, para onde nós iremos. Aí nós temos a história dele em Tessalônica, narrada, e nós temos 2 epístolas aos Tessalonicenses fundamentais para a construção da nossa fé, do ponto de vista ético e do ponto de vista escatológico, que são as 2 ênfases das 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Porque ele não foi para Bitínia, ele foi para Bereia. E em Bereia um grupo de pessoas se solidificou densamente na fé, porque eram pessoas que conferiam coisa com coisa. Não apenas ouviam Paulo, mas checavam na Escritura se as coisas eram de fato como as coisas eram. Se ele tivesse ido para Bitínia, a gente não teria tido o nascimento da igreja em Atenas, porque ele acaba indo para Atenas. Se ele tivesse ido para Bitínia, ele não teria ido a Corinto. E em Corinto a gente não teria aquela história maravilhosa do que aconteceu, e lá narraremos, nem as 2 cartas de Paulo aos Coríntios, que provavelmente sejam 4, fundidas em 2, como nós temos aqui, com um acervo de material maravilhoso. Se ele tivesse ido para Bitínia, nós não teríamos absolutamente a presença dele em Éfeso, como nós já vimos lá, com a revolução que aconteceu com aquela presença, nem essa carta extraordinariamente grandiosa, sensível, espiritualmente linda, de grandezas para dentro, imensuráveis, conforme a gente percebe e entende. Se ele tivesse ido para Bitínia, nós não teríamos uma quantidade enorme de outras coisas. Não teríamos a carta aos Colossenses. É porque ele não foi para Bitínia que ele foi para Colossos. Não foi para Bitínia, escreveu uma carta também aos de Hierápolis, que nós não temos na mão. Escreveu uma carta aos de Laodiceia, que se perdeu e nós não temos na mão. Nós temos praticamente o resto do Novo Testamento, com exceção da carta aos Romanos, nessa região, porque Paulo não foi para Bitínia pregar o Evangelho. Vejam como pregar o Evangelho não é o pretexto dos pretextos para se fazer qualquer coisa. Até para pregar o Evangelho a gente precisa saber o tempo, a hora, a sabedoria, o bom senso, o discernimento, a ocasião. Não basta sair como um louco translocado. É preciso que se tenha esse cuidado, essa cuidade de saber aonde é que Deus nos leva, aonde Ele nos conduz. Não se pode andar no Evangelho apenas com um mapa e com um GPS. Tem-se, não se pode prescindir das intuições do coração, de ouvir as vozes sutis, não audíveis, falando no íntimo da gente. Eu poderia me alongar bastante, como já me alonguei em outras ocasiões falando sobre isso, 1 hora, 1h30, mas eu quero parar aqui deixando só essa instrução do Evangelho e repetindo a pergunta. Você é um colecionista de oportunidades? O que quer que a você lhe pareça uma porta aberta, você entra só porque está aberta? Porta aberta é só uma porta aberta. Eu preciso saber por que porta eu entro, qual é a minha, qual é a porta da minha vida. A outra coisa é, tem pessoas que cumprem um papel na vida da gente um tempo, mas querer mantê-las, ou por causa do significado delas, ou da importância carismática, ou do que elas já fizeram por nós, num colecionismo relacional, às vezes é um atraso de existência para nós. Cada um faz o seu caminho, e ninguém tem que ter essa angústia dogmático-fraterna de dizer, iniciamos juntos, temos que terminar juntos. Há coisas que param no meio do caminho e cada um segue o seu. E nos encontraremos mais adiante, porque tudo isso converge na mesma direção, aonde todos nos encontraremos no Pai. Mas a história humana às vezes demanda de nós decisões, demanda de nós escolhas. E mais, não despreze aquilo que chega sem grandes anúncios, porque às vezes são dessas pessoinhas
que não carregam bandeiras e nem portam estandartes, que a vida da gente vai encontrar o seu veio, o seu principal significado. Guarde isso no coração, olhe para a sua vida, veja quem é que está querendo ir ou precisando ir e você não deixa. E veja quem é que está tentando entrar e você não permite. E não faça isso só porque tem alguém tentando entrar. Sempre a gente tem que deixar quem quer ir. E a gente tem que ter o discernimento de admitir quem querendo entrar pode ser admitido na existência da gente. Havendo essa sensibilidade, a gente não perde uma quantidade enorme de tempo, nem de vida, nem de energia. Ontem mesmo aqui numa das nossas paradas, a gente conversava, a Adriana e eu, com uma amiga preciosa, falando justamente sobre isso. Às vezes a gente quer ajudar uma pessoa que vem para a vida da gente e a gente sente naquela obrigação de fazer qualquer coisa, alguma coisa de qualquer modo. E logo descobre que aquilo ali é uma vampirização. É um morcego chupando o nosso sangue. E a gente tem que ter a coragem de dizer não, vai. Porque Deus é Deus, eu não sou o Deus de ninguém. Eu não me cuido, eu não tenho poder sobre mim, eu vou ser Deus na vida do outro. O que eu puder fazer eu posso, mas não são todas as relações que têm que ser admitidas a chifopagia de um vínculo que anda junto todo dia. E tem-se que ter a cuidado para perceber aqueles discretos, que às vezes chegam com tesouros enormes, mas que às vezes os nossos pré-condicionamentos desprezam, porque a gente já tem configurações tão dogmáticas do que seja o que nós admitimos ou não admitimos na vida da gente, que a gente não acolhe o que poderia e pode carregar um significado maravilhoso de continuidade, de potencialização para a existência de cada um de nós. E eu me refiro, por enquanto, apenas à terra e à história e ao potencial da vida da gente, transferindo graça para outros, aumentando o dom de Deus na nossa vida, em nós e para outros. A segunda coisa que eu quero dizer é mais rápida do que essa, que já foi longa demais e a fome até em mim já bateu. O que faz dois homens como Paulo e Silas, dois barbados, machos, cheios de vergões, depois de terem sido moídos aqui em Filipos e colocados numa prisão, começarem a cantar às 6 horas da tarde até a meia-noite. Cantar é uma coisa muito estranha, não é? Quando a gente não está num palco, ou num teatro, ou num concerto, ou numa ópera, trabalhando, cantando. Ou quando a gente não está reunido com os amigos, animados por um vinho, uma cerveja, uma bebida, um churrasco, qualquer coisa assim. É na expressão de fé dos discípulos de Jesus e também entre indígenas e outras culturas onde se canta bastante, mas tem grupos humanos que não cantam publicamente juntos, celebrando nada. Mais esquisito ainda é apanhar, tá todo lanhado, sem curativo, sangrando, ardendo, numa prisão, cantando. Dois machos. Não tem nem o pretexto do romance. Dizer, meu Deus, eu estou todo ferrado, mas na prisão aqui ao lado tem aquela gracinha que quando a gente sair daqui vai valer a pena, deixa eu cantar. Ele não é Vinícius que eles estão cantando, não é Tom, não é nada disso. Eles estão cantando a Jesus. É mais esquisito ainda. Cantar um homem. Jesus! Gente, é muito esquisito. Imaginem só, é louco. É totalmente louco. Só o que deslouquifica essa ação é a fé. Porque sem a fé é loucura. É coisa de seita doida ou de gente absolutamente
sem qualquer referência de equilíbrio humano e mental. Agora estão eles dois cantando, e orando e cantando, e orando e cantando, e orando e cantando. Eu sei que essa é uma época em que o comércio da música se transformou em gospel, e eu vi essa virada. Eu estava presente no dia da assinatura, infelizmente. Nós morávamos na Califórnia, e o Estevão Hernandes, que foi quem comprou a marca, que era antes do Elias da Bom Pastor, que tinha registrado a marca gospel, mas o Estevão deu um salto por cima de todo mundo e foi direto lá na Word, no Texas, que era a grande detentora de todos os artistas cristãos americanos, que já estavam corrompidos desde a década de 70. O que hoje a gente vê no Brasil, na América, já está rolando desde a década de 70. E um amigo dele, que era meu amigo, por quem eu tinha muita consideração, em razão do qual eu estava passando aqueles 6 meses que viraram quase 2 anos na Califórnia, porque ele tinha pago estúdio de TV para eu gravar quase 1 ano de programas de televisão em São Paulo, e tinha me colocado na TV sem que eu gastasse nada. Esse mesmo indivíduo me ligou e disse: olha, eu estou precisando ir ao Texas, na Word, e eu não falo uma palavra em inglês, será que o senhor poderia me ajudar? Aí eu fui, peguei-o em Miami, viajamos para Nashville, depois nós fomos para Word, aquele edifício enorme. Aí chegamos lá, foi que eu fui entender o que estava acontecendo. Ele estava fazendo um contrato para ser o detentor exclusivo de tudo que fosse gospel no Brasil, e contratando todos os cantores americanos, e ia lançar a marca aqui. Aí eu gelei, não é? Falei: olha, esse pessoal daqui já está todo estragado, você vai levar esse bagulho para lá, ainda tem gente honesta lá, cuidado para vocês não corromperem isso. Não, não vamos fazer nada disso, vai ser tudo muito bom. 1988. Pois bem, deu no que deu. Está aí, eu vi o dia, a chancela, aonde essa desgraça inteira se instalou. Tomem cuidado, gente, para que esse espírito gospelento, nojento, não tire de vocês a espontaneidade de todas as formas de adoração e de louvor, inclusive de canção. E nós não estamos aqui para ficar fazendo análise crítica de nenhum tipo de música. O que se torna louvor como canção é o que brota sinceramente do seu coração. Foi isso que impactou aquele carcereiro. 2 homens feridos, cantando e orando durante a noite, enquanto ele lá dentro dizia: o que esses loucos fazem? Foi ouvindo a expressão sincera desse brotar. E aquele terremoto chega para nós com uma ilustração com a qual eu quero concluir. Eu já vi muito terremoto acontecer quando a gente começa de coração a adorar. A adorar. Terremotos mesmo, que a casa não cai, mas tudo que te prende, te solta. Essa é uma dimensão da fé que está morta na vida da maioria de nós. E que eu queria, em nome de Jesus, com a singeleza desse encontro e dessas palavras que para alguns podem parecer até tolas, estimular vocês a não deixarem isto, sob hipótese nenhuma, morrer no coração. Não apenas como expressão de cântico, mas como expressão, sobretudo, de uma adoração. Adore a Deus em tudo, e o que pesa, pesará menos, e o que prende, se soltará, e o que acachapa, desaparecerá, e o que deprime dará lugar a um poder que existe dentro de você, mas que até hoje você não se deu ao trabalho de liberar, de desprender, de exercitar para o seu próprio bem.
na vida, tudo que é ruim, a gente deve eliminar de nós. Tudo. Jesus chegou a dizer que se o meu braço, minha perna, meus olhos, parte dos meus membros, expressões de mim, me fizerem tropeçar na vida e levar outros a tais tropeços, ele disse: é melhor você cortar, você ficar aparentemente amputado, porque o que quer que você ampute é seu, mas não é você. O essencial é que você não se perca. Amputações não amputam a essência, sempre as exterioridades. Então, o que é ruim a gente tem que eliminar da vida da gente. É simples assim. Agora, existem certas coisas e certas pessoas que chegaram nas nossas vidas em momentos extremamente importantes, como foi o caso de Barnabé na vida de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja que obrigava os discípulos a blasfemarem. Paulo era um inimigo torturador. Paulo era o cão chuprando manga. E aí Jesus resolveu que Paulo que é por Paulo, que Paulo é um instrumento escolhido. Aí explode glória no peito de Paulo. De trevas resplandece luz. E aquela represa do coração de Paulo foi arrebentada pelo transbordar da graça de Deus. E aquele ente que estava ali em gemedeira e angústia, como uma criança querendo nascer e não passando pelo estreitamento, porque a agonia e a umbilicalidade dos vínculos dele com a religião, com o judaísmo, com a cultura, com o orgulho, com tudo que nele habitavam, não o deixavam admitir o que o coração já sabia, até que veio ali em Damasco o fórceps de Jesus e o arranca, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, aí eu fui nascido como um fora de tempo, trauma, tirado, arrancado de maneira traumática pela mão de Deus. Não fora isso, Paulo é o ente totalmente improvável que encontra Jesus, e aí, por causa dele ter sido desse modo, ninguém acreditava nele. Em Jerusalém, todos os discípulos estavam apavorados, a maioria dos apóstolos com as barbas de molho. O povo ouvia falar o nome dele e corria. Teve um cara chamado Barnabé que teve a coragem de ir lá e procurá-lo. Esse Barnabé, filho de consolações é o nome dele, filho da exortação, procurou a Paulo e o acolheu e o apresentou aos irmãos. Ele gozava de muita reputação. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, generoso, um homem de justiça no seu caminhar, de modo que ele era precedido por muito respeito. E ele foi fundamental para ir introduzindo Paulo em alguns lugares, tornando a presença de Paulo mais palatável em alguns ambientes, mas Paulo nunca conseguiu ser completamente acolhido por esses irmãos de Jerusalém, por exemplo. No início era por causa do fato de ele ter sido um perseguidor. Depois passou a ser pelo que ele dizia, porque ele estava lá na frente. Ele já se converteu dando uns saltos e galopes adiante da percepção dos demais. Então, todo mundo atrasado, sem conseguir entender o que Paulo já tinha discernido, como Pedro veio a dizer, nosso irmão Paulo de fato diz coisas difíceis de entender
as quais os instáveis deturpam para a própria perversão do entendimento deles, mas eles é que fazem assim. Eu entendo, mas reconheço que é profundo o que Paulo diz. Pois bem, esse homem foi acolhido por Barnabé. Foi Barnabé que o levou a Antioquia. De Antioquia eles saíram para a primeira viagem, pregaram, enfim, até o capítulo 14, capítulo 15, já chegando no capítulo 16, o que você tem é essa viagem de Paulo com Barnabé, até que há esse desentendimento por causa de João Marcos. E Barnabé, que tinha sido fundamental na vida de Paulo, agora estava propondo a Paulo uma coisa que, se Paulo fizesse, como eu mostrei aí enquanto falava, iria desviar Paulo do curso da existência dele. E provavelmente fosse criar algo estranho no coração de Barnabé se ele tivesse cedido a Paulo, porque lá na frente tudo se reencontra. Quando Paulo, anos depois, pede que esse mesmo João Marcos, em razão do qual ele e Barnabé têm essa separação e dissensão, Paulo lá adiante, escrevendo a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 4, e também escrevendo aos Colossenses, ele evoca a necessidade, como seria bom se João Marcos estivesse presente ali, como seria útil, de modo que as coisas todas se reencontram, mas há determinadas horas que certas pessoas que foram fundamentais têm que ir, e outras absolutamente novas e impensáveis têm que entrar e se tornarem essenciais daí em diante na vida da gente. Porque não pode haver idolatria histórica nem da presença de indivíduos nas nossas vidas. A gente tem que ser grato para com todo mundo que é graça de Deus na nossa vida. Mas aquele que um dia, como Barnabé, foi uma tábua de salvação, pode chegar numa determinada hora em que eu tenho que dizer: vai, tronco de bondades, porque eu vou ter que remar, dar abraçadas por conta própria, como nesse mar aí. E vou ter que ir por conta própria. Porque tu me foste útil muito tempo, mas agora tu estás sendo o que trabalhas contra a minha salvação. Conforme eu mostrei diversas vezes já no dia de hoje, usando essas imagens como ilustração desse homem que, enquanto estava a 30 quilômetros da costa e encontrou esse tronco, e o tronco foi a salvação. Chegou mesmo a aproximá-lo da terra firme, mas agora, por ser tão leve, todas as correntes o empurram para alto mar, e o homem tem que decidir se fica agarrado gratamente à tábua da salvação ou se alarga e por conta própria nada na direção do salvamento para completar a salvação na sua própria vida. Então volte aqui para mim e me responda. As perguntas estão passando aí. Eu quero que você responda, que você diga no fundo do seu coração: você está vivendo esse dilema? E é uma coisa pesada, porque mandar embora o que é ruim já é difícil para um bocado de gente, para gente carente. Cortar o que está nos matando já é difícil. Eu vejo todos os dias aqui, pessoa diz: olha, estou sendo estrangulada, estou morrendo, mas não consigo sair, não consigo, e quando saio, nado de volto. Agora imagina em relação àquilo que nos fez bem, nos foi útil, nos ajudou um tempo, mas que agora, nesse momento da vida, está afastando a gente do salvamento. Durante muito tempo nos aproximou do que hoje é a solução, mas agora trabalha contra a solução, o salvamento da vida. E a gente tem que ter a coragem de dizer, com toda a gratidão, mas sem idolatria pelo tronco,
nem pela tábua de salvação, nem por ninguém. Muito obrigado, porque não fora essa ajuda eu não teria chegado aqui. Mas agora eu tenho que continuar a minha jornada e eu vou ter que fazer esse caminho sozinho. Há pessoas que chegam subitamente, nos salvam e precisam sair. E há outras que não estavam em lugar nenhum, como Lucas, e de repente, sutilmente vão entrando. E é em razão dessas presencinhas, muitas vezes, que a existência da gente se altera para sempre, como a de Paulo, e em razão da dele, a minha, a sua e a de todos nós. Então, parece sutil, mas é uma pergunta pertinente, porque tem muita gente presa àquilo que um dia fez bem, mas hoje atrasa a vida. Hoje paralisa a existência e você fica agarrado ao culto, a essa gratidão de um dia que hoje é o efeito paralisante que afasta você do progresso, da continuidade, do salvamento da sua consciência, porque a direção do outro não é a sua. E para continuar você vai ter que ser grato e deixar e prosseguir. E também vai ter que se abrir, porque frequentemente surge de onde a gente não percebe aquilo que vai se tornar essencial na vida da gente.